Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Michel Foucault. Meu tema hoje é a verdade na literatura e na filosofia, né? Então eu vou começar lembrando que Foucault é um filósofo que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista sobre discurso e poder. No caso hoje eu trato de um livro cujo título é Discurso e Verdade. Esse volume está em espanhol, estou usando uma versão eletrônica, publicado pela editora Século XXI em Buenos Aires, e traz conferências sobre a coragem da verdade, né, que é uma palavra grega, parresia, né? São conferências que o Foucault proferiu em 1982 em Grenoble e em Berkeley em 1983. Eu quero chamar atenção para algumas coisas que estão então nessa conferência de Grenoble em 18 de maio de 1982. Basicamente o Foucault, pelo menos, não que esse seja o conteúdo todo, porque a conferência é muito rica, e eu tive que fracionar, né, em vídeos diferentes para dar conta dela, para os vídeos não ficarem longos e complexos demais. Então hoje eu vou tratar especificamente do trecho em que ele fala sobre o conceito de verdade, né, de parresia, em Eurípides, né, que é um autor do século V, né, um produtor de tragédias, sobretudo de tragédias, e de Platão, né, o filósofo conhecido do século IV. Então ele está um pouco mostrando como o conceito de parresia vai sofrendo deslocamentos, quer dizer, o significado, o sentido vai variando conforme a temporalidade com a qual a gente trabalha. Então, começando por Eurípides, ele diz assim, ó: creio que esse texto é interessante em primeiro lugar porque vemos que a parresia é um direito ligado à cidadania, né? Eu não vou poder pegar texto por texto do Eurípides que ele comenta e contextualizar e discutir. Eu vou trabalhar em traços gerais. E a primeira afirmação que o Foucault destaca aqui é que na obra de Eurípides a questão da parresia aparece como um direito ligado à cidadania. A gente sabe, por exemplo, que cidadania na Grécia Antiga é um fenômeno extremamente restritivo, né? Quer dizer, você tem um período de democracia grega, mas isso que se chama de democracia grega não é uma democracia universal. Aliás, eu acho que a democracia nunca é universal, embora ela faça parecer que ela atinge todas as pessoas de uma sociedade. Vamos dizer assim que a democracia tem níveis de inclusão bastante variáveis ao longo da história. No caso da democracia grega, ela é bastante restritiva, né? Só homens com uma certa renda, né? Então isso é uma população, é uma parcela muito pequena da população. Bom, esses que adquiriram o direito de cidadania, eles vão poder participar da vida pública. E para participar da vida pública, então eles vão ter direito de poder falar na Assembleia, né? Então, esse direito de falar, às vezes, é definido como o direito de parresia, quer dizer, o direito de poder assumir a fala e dizer aquilo que o sujeito pensa diante dos demais, né? E agora eu vou usar a palavra masculina porque a cidadania grega está muito ligada à masculinidade, né? Então eu não posso nem ser inclusivo aqui na linguagem porque eu seria incoerente com a própria realidade empírica que eu estou descrevendo. Bom, ele diz assim, né, um pouquinho mais adiante, ó: quando o pai ou a mãe cometem faltas, os filhos estão na situação de escravo, né? Por exemplo, uma dívida não paga, essa pessoa fica numa situação de escravidão. E ao estar debaixo dessa situação, não tem mais parresia, quer dizer, eles não podem chegar na Assembleia, né, reunião dos cidadãos, e poder então tomar a palavra e instruir a Assembleia, né? Quer dizer, a pessoa perde esse direito
quando ela está em dívida com a sociedade, né? A mancha moral priva da parresia, né? É bem interessante porque isso aqui está aparecendo nas tragédias do Eurípides, né? Está aparecendo, vamos dizer assim, na literatura da época, né? No tipo de expressão literária que existia, né? Ele diz assim, esse texto é interessante porque o direito à palavra também está ligado ao ato de que daquele que é cidadão em sua cidade. Quando alguém vive em sua própria cidade, pode falar. Quando não está nela, não tem parresia, né? Então, é necessário que essa pessoa esteja na sua cidade, né? Na cidade onde ele adquiriu cidadania, né? A palavra cidadania, que é muito utilizada hoje, no caso aqui específico, está vinculado à cidade onde essa cidadania, né? Ou onde esse direito foi adquirido. Então, esse direito de parresia, ele está conectado a uma territorialidade, né? E essa territorialidade é que confere o direito da fala franca. E ele diz, pelo contrário, quem acode, o mensageiro, o servidor, tem que anunciar uma má notícia. E resulta que tem medo de expor essa má notícia e pergunta, de certo modo, se pode beneficiar-se da parresia, isto é, se pode falar livremente, né? Interessante, vamos supor que um mensageiro traga má notícias e ele tem medo de que ao trazer essa má notícia ele vá produzir um impacto em quem é objeto dessa mensagem, e ele teme que ao trazer essa má notícia ele possa também sofrer represálias. Então o que ele faz? Ele pergunta se ele está livre para falar aquilo que ele precisa falar, né? Então percebe como a questão da parresia é uma prática, e é uma prática totalmente conectada à coerência entre o que o sujeito pensa e aquilo que o sujeito diz, né? Então, verdade, lembrando, né, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas é sempre bom a gente falar de novo, ou lembrar, que a parresia é fundamentalmente definida como coincidência entre o que o sujeito acha, pensa e aquilo que o sujeito diz, né? É assim que a parresia funciona no mundo antigo, diferentemente do que Foucault dizia acontecer a partir da modernidade, né? Sobretudo o século XVII em diante, né? Quando a verdade está conectada ao mundo empírico, né? Quer dizer, um sujeito fala a verdade quando a afirmação dele corresponde àquilo que acontece no mundo empírico. Aqui não. A parresia está conectada sobretudo ao âmbito da ética, quer dizer, a verdade é aquilo que um sujeito diz e coincide com aquilo que o sujeito diz. Aí você vem sempre a pergunta, como é que eu sei que esse sujeito acredita no que diz? Por isso que a parresia sempre exige um certo contexto, um contexto em que o sujeito se expõe ao risco. Estamos falando de um mensageiro que traz uma notícia ruim e que ele tem medo de ser repreendido ou de ser hostilizado ou até no limite máximo de ser morto, e ele então pede, reivindica o direito da fala franca, da parresia, para poder então dar essa má notícia e não ser então vítima da hostilidade do seu ouvidor, né? É bem interessante isso, né? Depois, um outro deslocamento, quando a gente vai para o Platão, né? Ele vai dizer, bom, tem algum deslocamento aqui no sentido da palavra parresia, né? Passado quase um século, né? Ele diz assim, ó, a parresia aparece aqui em um sentido muito diferente daquele que vimos funcionar há um instante, quando era um direito dos cidadãos ou quando era uma necessidade ou critério de um governo monárquico razoável e que desejava que dissessem a verdade. Agora se trata de uma parresia que servirá de prova e pedra de toque para a alma. Olha que interessante, ele está dizendo, olha,
Quando estamos falando em Eurípides, nós estamos falando de um direito de cidadania, né? Então, fala quem é cidadão, e está na sua cidade, né? Essa pessoa, ao ser cidadã, ela desfruta do direito de poder instruir a assembleia, certo? E está dizendo, ó, agora a partir de Platão, há um deslocamento no sentido da palavra parresia, ela passa a significar uma outra coisa, né? Ele está dizendo, agora passa a ser a prova e a pedra de toque para a alma. O que ele quer dizer com isso? Próximo trecho, então, a gente esclarece. Ele diz assim, ó, temos aqui, me parece, a primeira formulação em pensamento grego da parresia como elemento constitutivo e indispensável de uma relação entre almas. Interessante isso. Quando uma alma cuida de si mesma, quando quer ocupar-se dessa epimeleia realtu, aqui o Foucault usa a expressão grega, né, que é cuidado de si. Quando alguém cuida de si, né, e ele já tinha explicado que no contexto grego, essa expressão, né, que ele está usando no original, essa expressão cuidado de si, ela designa, no contexto específico da filosofia platônica, designa uma pessoa que, ao se interessar pela coisa pública, ela está então se interessando pelo cuidado sobre os outros, né? E o critério fundamental para se cuidar dos outros é cuidar de si, né? Então a pessoa cuida de si, e ao cuidar de si, ela se torna habilitada a cuidar das demais pessoas. Mas como é que acontece então? Como é que essa pessoa aprende a cuidar de si? Ela aprende a cuidar de si na interlocução com uma outra pessoa, né? Então vai existir um mestre, aquele que vai conversar com essa pessoa, que vai instruir essa pessoa, que vai preparar para que essa pessoa possa atuar num ambiente público. E para que isso aconteça, essa outra pessoa, esse mestre, vamos assim dizer, que cuida de um discípulo, ele precisa exercer a parresia, quer dizer, ele precisa ser sincero, ele precisa ser transparente, vamos dizer assim, né? Quer dizer, aquilo que ele diz precisa coincidir com o que ele pensa, ele precisa ter liberdade de palavra para poder chegar diante do seu discípulo e dizer que tal e qual comportamento, tal e qual conceito não são adequados, né? Então você tem um deslocamento da parresia do ambiente público para uma relação privada. É isso aqui que o Foucault está chamando de relação entre almas, né? Então vamos lá, vamos voltar para continuar a leitura do trecho. Ó. Quando uma alma cuida de si mesma, quando quer ocupar-se desse cuidado de si, que é fundamental quando quer cuidar de si mesma, né? Ele está usando duas expressões gregas, né? A primeira é epimeleia realtu, agora é therapeustai, né? Que também significa cuidado, mas num sentido um pouco diferente. Atender-se necessita de outra alma, e esta outra alma deve exercer a parresia. Então, agora estamos falando de duas pessoas, vamos dizer assim, um candidato a atuar na vida pública e um mestre que prepara esse candidato para atuar na vida pública. Então a parresia agora diz respeito a essa relação mestre-discípulo, e fundamentalmente quem deve ter e exercer a parresia é o mestre. Ele deve ser capaz de chegar diante desse discípulo que está sendo preparado para a coisa pública e ser sincero com ele, de falar francamente, né? Dizer, olha, você não está preparado ainda, olha, você é uma pessoa imatura, olha, você não chegou lá ainda, você precisa cuidar de tal e qual área, você precisa crescer em tal e qual aspecto, né? Então, é isso que a gente vê nesse deslocamento argumentativo do Foucault, né? Vindo de Eurípides no século XV para Platão no século IV, há um movimento, né? A questão da verdade se modifica, né? De uma fala pública que o cidadão exerce quando vai participar da Assembleia e toma a palavra para instruir a Assembleia, para um contexto de uma relação entre duas almas onde o mestre orienta o discípulo. E qual a conclusão a gente pode tirar disso, né?
eu acho que o fundamental é, considerando que Foucault é um filósofo, ele está preocupado com a questão da verdade, ele está preocupado não em fundamentar a verdade, pelo contrário, ele está preocupado em mostrar que o próprio conceito de verdade é um conceito que passa por transformações, por mutações, ou seja, a verdade não tem essência. Conforme o momento histórico, a verdade é exercida e é concebida de formas diferentes. Logo, a verdade é um devir, a verdade é uma coisa que está o tempo todo em transformação. A verdade não tem substância metafísica, nem no sentido religioso, nem no sentido filosófico. Bom, é isso, gente. Há muita coisa ainda para a gente explorar, a gente vai precisar fazer isso num próximo vídeo. Um abraço e até lá.